Olá, gente. Olha, hoje eu trouxe um vídeo para vocês, trouxe um vídeo para vocês, melhor dizendo, né? É muito interessante para nós vermos aqui. Olha, um irmão protestante que foi à missa. Veja o que aconteceu com esse irmão protestante. Ele vai contar aqui o seu relato de quando ele foi para a missa. Eu peguei aqui alguns pontos, depois vamos comentar aqui, né? E depois eu vou passar uma passagem bíblica para vocês. Mas olha o que o irmão Bruno Ferreira, né? Interessante, ele tem até o sobrenome igual ao meu, né? Bruno Ferreira. Olha o que ele falou. Ele tem um canal no YouTube, depois eu vou deixar no comentário fixado, né? O link do canal dele, ele posta vídeos constantemente. E é interessante, a visão de um protestante na missa, repara só. E veja bem, né, que foi um impacto geral. Foi uma convenção espantosa, né? Vamos ver, né, esse irmão que era protestante, né, e foi à missa e houve-se um impacto na sua mente, né, e uma caminhada de conversão. Hoje ele é católico e ele hoje está caminhando para receber o sacramento. Vamos ver. Pela primeira vez à missa. Uma coisa que, para mim, era impensável, né? 36 anos de protestantismo, e nunca cogitei isso, nunca tive vontade de ir numa missa até então, antes de começar a estudar sobre a Igreja Católica, antes de começar a tentar conhecer e tentar entender o que acontece numa missa. Depois de muito tempo estudando, pensando, observando o comportamento das pessoas, principalmente na cidade que eu tô agora, eu tô morando numa cidade que é bem católica, né, no sul de Minas. Então eu tive a curiosidade de começar a pensar em ir numa missa até um dia tomar essa decisão, que foi muito difícil. A gente tem, vindo do protestantismo, você tem muitos preconceitos, mesmo sem conhecer a missa, sem nunca ter ido, sem nunca ter pensado em ir, a gente acha que lá vai acontecer um monte de coisa que, na verdade, é fruto de um preconceito e fruto da maneira como a gente foi educado a enxergar a Igreja Católica, que geralmente é bem equivocada. A gente acha que vai chegar lá, vai ter uma imagem gigantesca de Maria, as pessoas vão estar se ajoelhando em volta dela, chamando ela de deusa, e na prática não é nada disso que acontece. Vou contar para vocês aqui de maneira rápida, para o vídeo não ficar muito extenso, mas basicamente a minha primeira missa, coincidentemente, foi no dia que se comemora a Assunção de Maria. Né? Fui numa paróquia aqui de São Benedito, próximo da minha casa, fui com a minha filha, e quando eu cheguei, né, cheguei um pouquinho atrasado, a procissão de entrada já tinha acontecido, e que o padre falou, olha, hoje a gente comemora aqui a Assunção de Maria. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, o pior dia para vir na Igreja Católica seria hoje, porque né, se eles já são idólatras, imagina no dia que eles comemoram a Assunção de Maria, que é um dogma católico, que até então eu nem sabia que existia, né? Primeiro eu não sabia que existia, depois tive meus questionamentos em relação a isso, mas num vídeo futuro, quando eu for falar aqui da minha conversão ao catolicismo, eu conto para vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e nos próximos vídeos eu falo sobre isso. Mas assim, fui na minha primeira missa, na Assunção, na comemoração do aniversário da Assunção de Maria, do dogma da Assunção de Maria, e já pensei ali, putz, vim no lugar errado, na hora errada, já comecei a pensar em ir embora, mas a missa foi acontecendo, e a primeira coisa que me chamou a atenção, que muita gente não pensa que isso vai acontecer, né, principalmente quando vem do protestantismo, é que a coisa que mais se faz na missa é ler a Bíblia. Tem a primeira, a segunda, a terceira leitura, e ler salmos. E assim, por mais que para quem vem de fora e está acostumado com todo mundo com Bíblia na mão e tudo que é a prática protestante, o costume protestante, você vai chegar lá, a maioria das pessoas não tem Bíblia na mão. O que eu tenho percebido é que muita gente consulta no celular, até porque as leituras da liturgia elas são divulgadas antes. Então você consegue entrar na internet, dar uma olhada ali e saber o que vai acontecer. Então isso me chamou muita atenção, muita leitura bíblica e assim textos ali, né, que você entende que eles vão te trazer para um entendimento e para um sentido, até que chega ali a homilia do padre e liga os pontos e faz a homilia dentro do entendimento daquilo que vai ser revelado para a igreja baseado naqueles textos ali que são lidos. E uma coisa que me chamou atenção e que eu fui entender depois é que a igreja do mundo todo vai ler os mesmos textos. Então todo mundo vai falar da mesma coisa, vai estar na mesma ali na mesma semana litúrgica, não sei exatamente os termos que se utiliza para isso, mas vai estar ali todo mundo em comunhão, falando das mesmas coisas, lendo os mesmos textos. Isso para mim é muito interessante. Isso para mim é literalmente ali uma definição de unidade. A igreja toda, no mundo todo, lendo os mesmos textos, falando sobre a mesma coisa. Isso foi para mim muito interessante. A outra coisa que eu achei muito chocante é a reverência que todo mundo na missa tem em relação ao altar. Na Igreja Católica, o altar é um altar de sacrifício. A Eucaristia ela é um sacrifício acontecendo ali, né? Revivendo ali o sacrifício de Jesus. E as pessoas não passam. Eu me lembro que a paróquia que eu fui, o banheiro era na lateral, então se alguém tivesse que ir no banheiro, eles passariam ali, ainda que nos fundos da igreja ou pelo meio ali da igreja, na frente do altar. E todo mundo, velho, criança, idoso, todo mundo se ajoelhava todas as vezes que passava em frente. O sacrifício que acontece ali é Jesus
Jesus que se entrega ali na forma da Eucaristia, você entende que, é claro que muita gente vai fazer isso porque aprendeu assim e vira um costume, e muita gente faz porque sabe e entende que quem está ali é o próprio Jesus. Então é uma reverência muito grande, e isso para mim foi assim, chocante, foi impressionante, porque na igreja protestante nos últimos tempos a gente tem visto muitas coisas assim, muitas coisas que assim, claro, isso aqui não é de maneira nenhuma um vídeo que a intenção é fazer qualquer tipo de ataque. A minha família toda é protestante, eu sou o único que me tornei católico, isso é recente, e assim, toda a minha referência sobre Deus, sobre moral, sobre tudo é protestante. Mas a gente sabe que muita coisa ruim, muita coisa estranha tem acontecido na igreja protestante. Quando você vai para a igreja católica e vê toda a reverência que as pessoas têm, é chocante, é chocante. Então isso me chamou muita atenção. E o ponto alto da missa, que é a Eucaristia. Nunca tinha visto acontecer e até então não sabia o que era a Eucaristia. Já tinha estudado, já tinha entendido ali que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo e que eles acreditam na transubstanciação. E tudo isso eu já tinha. Eu não estava totalmente leigo em relação a isso. Mas eu nunca tinha visto aquilo acontecer na minha frente. E assim, é chocante, é chocante. Quem participa de uma ceia evangélica, por mais que seja um momento ali especial, um momento emocionante que a igreja espera, na minha opinião sincera, não se compara ao que você vê na Eucaristia. Não se compara porque, como eles acreditam, e nós agora que passei a me incluir nisso, a gente acredita que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, a reverência, o respeito que se tem, e assim, não dá para explicar. O que você percebe que as pessoas estão sentindo naquele momento é totalmente diferente do que eu já vi na vida. E é assim, um momento em que a gente vê claramente o pão sendo partido e sendo compartilhado entre os irmãos entendendo o que é aquilo, e pelo menos nas paróquias que eu tenho ido, todo mundo faz ali algumas filas, né? Fica um ministro ali em cada corredor para poder entregar ali a hóstia para cada irmão. E assim, você vê no semblante das pessoas, seja na ida para receber, seja na volta, o semblante de quem acabou de receber uma transformação, de quem acabou de partilhar do corpo de Cristo mesmo. E assim, o que eu tenho visto tem assim, me impressionado muito porque não é uma coisa banal, não é uma coisa banal para eles, não é uma coisa banal para quem está assistindo. Assim, no meu caso, por exemplo, eu ainda não comungo, não participo ainda da Eucaristia porque não fiz crisma. O meu casamento foi um casamento civil, então eu acredito que eu tenho que casar. Estou estudando e conversando com a igreja sobre isso para dar seguimento nisso, né? E até futuramente aí batizar meus filhos e a minha família passar a seguir uma vida como católicos, praticantes, né? Apesar de a gente saber que não existe católico não praticante. É católico ou não é católico. Mas isso me chamou muita atenção. É uma mistura de emoção, por mais que o catolicismo não seja uma religião emocionalista, mas é uma mistura de emoção, de reverência e de consciência de quem está ali e de quem sabe o que aquilo significa e quem sabe qual é o efeito daquilo em relação à sua vida terrena, em relação à sua vida com Deus, à sua salvação, à sua vida futura, a vida eterna, né? É disso que a gente está querendo falar, na verdade. Isso me chamou muita atenção também. Nunca tinha presenciado nada assim, nada tão espiritual, nada tão sobrenatural. E olha que, assim, sendo bem sincero, vai ter gente com certeza que vai chegar aqui e vai falar assim: ah, foi pra igreja católica porque nunca foi evangélico, porque nunca se converteu de verdade. Gente, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Mas eu sei que algumas pessoas vão falar coisas desse tipo. Nesse muito tempo de igreja evangélica, eu vi muita coisa acontecer, vi pessoas sendo curadas. Olha, um pequeno comentário. Não tem como, vai acontecer muitos comentários assim sobre a vida desse camarada, nosso irmão Bruno. Os irmãos protestantes vão alegar isso. Ele nunca foi crente, né? Que coisa triste, né? Vamos continuar com o relato. Eu tenho um irmão que foi curado. Meu irmão, o médico chegou a mandar ele para casa para morrer em casa, entendeu? Então, assim, a gente não tô falando de coisas banais, tô falando de coisas, assim, muito sérias e de experiência, de conhecimento de causa. Eu nunca tinha visto algo tão espiritual assim como é a Eucaristia, e isso me chamou muita atenção. E depois, né, tem o fim da missa ali, a procissão de saída. Como eu naquele dia não tinha visto a procissão de entrada, eu via de saída. E é outro momento também muito, muito interessante. A maioria, eu digo, talvez aí 90% da igreja não vai embora enquanto a procissão não passa, e vem o padre, os coroinhas ali, as pessoas, e trazem ali um crucifixo, né, de Jesus. Eu não sei exatamente se aquilo tem um nome específico, mas eles trazem ali a imagem de Jesus crucificado, e é um momento emocionante também. Sei que se você é protestante e você nunca foi numa missa, principalmente num primeiro momento, talvez você vai ficar ali pensando, vai ficar chocado em relação a questões de imagem e tudo, mas sinceramente, isso não tem a mínima influência durante a missa, tá? A missa não é feita para que as pessoas se ajoelhem, fiquem cultuando imagens, e ninguém cultua imagem na igreja católica, na verdade, tá? A imagem é uma representação, como um quadro, uma pintura, uma foto. A imagem é a representação de alguém
que viveu aqui na Terra, né? A representação de Maria, que é Nossa Senhora, a representação, por exemplo, a paróquia que eu frequento tem uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Representa uma pessoa que foi importante, que a gente acredita que foi um exemplo de fé e que a gente acredita que pode interceder por nós. Mas a missa, ela não é focada nisso. A missa, ela é extremamente cristocêntrica. A liturgia, as leituras dos textos, por exemplo, e né, sem falar que, claro, da Eucaristia, que é o momento principal, mas tudo vai se afunilando para que a gente entenda e que a gente relembre, que a gente fale sempre de Jesus. Jesus é o centro. Né? Com o tempo, se você se dispor aí a estudar um pouco mais sobre a fé católica, como eu tenho feito, você vai entender que todo mundo que a igreja entende que tem uma relevância, por exemplo, Maria, que recebe ali o máximo ali da veneração, ela é quem ela é porque ela é mãe de Jesus. Ela não é quem ela é por ela mesma. Ela é quem ela é porque ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador. Ninguém vai colocar ali durante a missa Maria, José, João Batista, quem quer que seja, à frente de Jesus. Jesus é o centro da missa, Jesus é o motivo daquilo acontecer, Jesus é o motivo daquelas pessoas estarem ali, e a Eucaristia é o momento em que as pessoas recebem Jesus e por isso elas estão ali. A missa ela é muito assim, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem pensada. Eu sei que é um desenvolvimento que veio ao longo dos séculos, desde a da igreja primitiva até chegar à missa aí que dizem a missa de Paulo VI, que é a missa do Concílio Vaticano II, que é a missa que a gente tem agora, e que é a missa que eu tenho participado. Eu sei que tem outros ritos, né, principalmente aí muito falado da missa tridentina, mas não estou aqui para discutir esse tipo de tema. Eu sei que é um tema que eventualmente pode trazer um pouco de polêmica, não é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer o meu relato como protestante, como um ex-protestante agora, mas que teve o seu primeiro contato com a missa e achou que é muito diferente de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu tinha visto em relação a cultos. Não estou aqui também para criar polêmica entre católico e evangélico, fazer comparação, o culto é melhor, a missa é melhor, nada disso. A minha intenção é só trazer minha experiência e meu relato, e nos próximos vídeos aí eu trago um pouco dessa questão do processo de conversão e quais foram as coisas que me fizeram decidir por me tornar católico. Cara, se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, comenta aí se você já foi em alguma missa, se você tem vontade de ir, se você é católico, o que você tem para acrescentar em relação ao que eu disse aqui. E vamos seguindo aí, ao longo do tempo eu falo um pouco do meu testemunho. E obrigado aí por ter assistido o vídeo. Olha, Pela primeira vez a missa. olha, irmão Bruno, se eu fosse contar meu relato, a missa é sensacional, o centro, né, da vida cristã, principalmente na minha vida. Fico muito feliz quando eu vou para a missa, é uma honra ir para participar da Santa Missa. Vendo o irmão Bruno falando, né, a gente lembra um pouco a ida de Scott Hahn para a missa. Ele conta relatos semelhantes. O que impactou o Scott Hahn? Tudo ele viu textos bíblicos na missa, né? Todas, a começar da entrada, o decorrer da missa, a benção final, tudo o Scott Hahn viu as escrituras ali, né? O que impactou muito o irmão Bruno, ele foi no dia da Assunção de Nossa Senhora, festividade, né? Ele com certeza viu a questão do incenso também, né? A questão das leituras, primeira, o Salmo, segunda leitura, o Evangelho, impactou muito ele, né? Muita Bíblia. A liturgia universal que chama para a unidade da igreja, até nas interpretações da própria palavra de Deus. Né? É interessante, a missa é muito cristocêntrica, né? A reverência ao altar, né? É interessante que certa vez eu fui para uma igreja protestante buscar algumas coisas que nós tínhamos compartilhado com alguns irmãos protestantes, e a irmãzinha fazendo reverência por altar. Aí foi a outra irmã que estava conosco, falou, não, aí não tem Jesus na Eucaristia, não precisa fazer reverência, não. De fato, é uma coisa estranha, né? O altar sem Jesus. A sacralidade, né, do matrimônio, assim, ele falou que vai chegar a essa questão, que o matrimônio dele ainda é civil, aquele que infelizmente as igrejas protestantes tanto pregam, né? E é interessante, o que nosso irmão Bruno Ferreira entendeu da missa, algo como o Scott Hahn, né? Uma passagem, não estou comparando aqui ele com o Scott Hahn, mas assim, as visões são semelhantes. É uma pessoa que observa muito, que estuda bastante, o irmão Bruno, e eu gostei desse testemunho dele, por isso que eu trouxe aqui para o canal, tá certo? Olha, um relato bíblico no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 10, está dizendo assim, ó, logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso
desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Olha só. Aí os bereanos, né, pode-se dizer assim, indagavam, né, iam estudando as Escrituras, eram pessoas mais piedosas do que os de Tessalônica e acreditaram de fato naquilo que Paulo falou. Mesmo assim, a gente convida aquelas pessoas que ainda duvidam da Santa Missa a visitar lá a missa, vá lá, vá sem. Vá, tire esse seu preconceito da Santa Missa, chegue lá, sente no último banco, faça como o Scott Hahn fez, como o irmão Bruno fez, né? E você vai ver que maravilha é a Santa Missa. O maior culto de adoração que o ser humano pode prestar a Deus é participar da Santa Missa, tá certo? É algo fenomenal. Olha, eu peço que vocês curtam esse vídeo, né? Comentem aí o que você achou desse testemunho do irmão Bruno, né? Um testemunho muito, muito interessante. É uma pessoa que estuda, uma pessoa que visitou a igreja e ali ele comprovou, né, com seus próprios olhos que coisa maravilhosa é a Santa Missa. Vá, comente aí o que você achou do testemunho do irmão Bruno, tá certo? Olha, salve a Maria, que viva Cristo Rei.